no Zoom também. Então, dou as boas-vindas para quem vai participar conosco, assistir mais tarde esse vídeo, vai ficar gravado, então você pode ver e rever quantas vezes quiser e encaminhar para quem você sente que vai fazer diferença na vida. Então, temática de hoje, nós combinamos aqui, eu e a Mary, somos terapeutas, amamos cuidar de gente, cuidar de pessoas, né, com muito carinho. E a temática de hoje são padrões familiares repetitivos. Então, quero dar aqui as boas-vindas à Mary, abrir o espaço para a Mary se apresentar um pouquinho para quem não conhece, e a gente vai começar aqui no nosso bate-papo. Então, vamos lá, Mary. Cris, boa noite para quem está nos acompanhando. Sempre bacana interagir com você, conversar sobre autoconhecimento, sobre constelação familiar, né, Cris? Cumprimentar a nossa audiência e dizer para quem é essa live. Essa live é para quem quer olhar para o seu sistema, olhar para o que vem recorrendo, o que vem repetindo. Então, já aperta aí no aviãozinho, manda para alguém da sua família e vamos juntos entender o que está pegando, né, Cris? Exatamente. E nós escolhemos essa temática porque é algo que aparece muito nos nossos atendimentos, nas atividades que nós fazemos, nas palestras, inclusive nas nossas próprias vidas, né? Algo que está ali tão presente, tão constante, então por que não trazer essa clareza para mais pessoas? A gente pensou aqui em chamar um pouco a atenção para aquelas vezes em que você percebe um padrão, algo que você faz que é igual ou muito parecido com o que alguém da sua família, seja a família mais próxima, os seus pais, os seus irmãos, os seus tios, os seus avós, ou até ancestrais, né? Familiares mais antigos faziam. Então é importante até a gente observar a questão de vícios. Muitas vezes a gente olha para algum familiar que tinha ali um vício na bebida, um vício no jogo, e você diz, nossa, mas eu sou uma pessoa tão regrada, eu não bebo, eu não jogo, eu não faço apostas. Mas aí você começa a observar, você é viciado em trabalho, ou você toma muita medicação, tem uma dependência da medicação. Então, o que isso pode nos mostrar? Mary, quer trazer um pouquinho da tua visão? O que isso nos mostra? Sim, é isso mesmo, né, Cris? Nós carregamos muita coisa que não é nossa, né? E eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sou viciada em trabalho. Eu preciso estar o tempo todo ocupada. E aí, para onde isso quer me levar? Para onde isso me leva? O que isso quer me mostrar, né? Então, a repetição de padrão, ela realmente, ela acontece em todo o sistema familiar, como ela já aconteceu comigo, e eu fiz um estudo bem detalhado sobre isso, Cris. E eu repeti um padrão muito grande das mulheres do meu sistema familiar. E como que eu percebi que eu estava repetindo esse padrão? Eu tive que entrar em um estado de saúde abalado, o meu emocional ficou extremamente abalado, causou dores no meu corpo, a minha mente ficou muito acelerada. E aí eu parei para fazer uma análise, eu estava repetindo o padrão das minhas ancestrais no relacionamento, em especial da minha mãe e de algumas mulheres do sistema familiar do meu pai. Então, quando eu parei para cruzar essas informações, eu entendi da onde isso estava vindo e o que isso queria me mostrar. E aí, Cris, entra aquela questão que nós somos mais leais do que reais. E o que será que é essa lealdade, né, Cris? Essa lealdade me mostrou inconscientemente que eu, em honra à minha mãe, em honra a essas mulheres do meu sistema familiar, eu tinha que fazer igualzinho a elas. Como assim, Mary? Sim, igual a elas no casamento, que teve essa repetição de padrão,
igual a elas na escassez, que teve essa repetição comigo. Eu gosto muito de usar os exemplos bem concretos, né? E a repetição de padrão, que tinha que ser tudo muito difícil. As coisas que chegavam até mim, que chegavam, era tudo com muito sacrifício, era tudo com muito sofrimento, sabe? E aí eu estava repetindo todo esse padrão, Faz total né? sentido, Mary. E assim como o seu exemplo, eu também sinto muito disso, né? De olhar para aquelas mulheres que passaram por situações dolorosas, situações sofridas, e é uma sensação que vem para mim, talvez venha para você e venha para muitas pessoas que estejam nos assistindo, é como é que eu vou ser feliz, vou prosperar, ser abundante, ter uma realização maravilhosa nos relacionamentos, ter um trabalho edificante, se quem veio antes de mim não teve essa oportunidade? Então é meio que uma sensação de que, opa, eu acho que eu estou traindo alguma coisa aqui se eu for algo um pouco diferente. Então isso nos faz começar a refletir, né, Mary? Eu acredito que tenha sido o seu caso e no meu também. Sim, Nós começamos a sim. perceber, o nosso corpo é muito fofoqueiro, né? Eu gosto de citar um pouquinho a psicossomática aqui, que o nosso corpo, ele revela aquilo que as nossas emoções tentam camuflar. Então as dores, os desconfortos, as travas que nós sentimos, chamam a nossa atenção para algum lugar e nos dizem, opa, perceba o que está acontecendo aqui, para onde você tem que olhar. E Mary, quer citar um pouquinho essa questão do olhar? Para onde que nós podemos direcionar o nosso olhar quando nós percebemos padrões, percebemos essas repetições? Sim. Primeiro nós precisamos entender qual foi a primeira. Qual foi a primeira repetição, né? E o que tem por trás dessa repetição? Qual é a fuga? O que que eu não estou conseguindo enxergar, né? Na época, eu não conseguia enxergar que eu era merecedora, né? Que eu estava sendo merecedora. Então, isso me mostrou que eu precisava olhar para essa dor e que eu precisava internalizar essa dor, ressignificar essa dor em mim, quebrar esse padrão. Para quê? Para que eu não prosperasse isso, não prospectasse isso, perdão, para as próximas gerações, Cris. Faz No total meu sentido. caso foi isso. Faz total sentido, Mary. O que eu percebi também foi isso, né? Eu e você temos filhas e filhas mulheres, né? Então elas tendem a olhar muito para os nossos potenciais, assim como nós olhamos para as nossas Uhum. filhas, né? Sim. Também perceber, tem um movimento que nós fazemos dentro das constelações, que é olharmos para isso que você falou, para a origem, né? Quem fez a primeira repetição? E olhar com carinho, sem julgamento. Por que aquela pessoa agiu daquela forma? O que levou ela a ter tal atitude? E usar a nossa compaixão, nos colocarmos um pouco naquele lugar. Será que nós também não teríamos feito a mesma coisa naquele contexto? E aí o movimento que nós usamos dentro das constelações é olharmos com respeito aquilo que aconteceu, deixar o fato no passado, mas absorver uma virtude. Então, entender se as nossas mães ou as nossas avós passaram por situações de violência doméstica, por exemplo, naquele contexto aquilo foi o possível com o nível de consciência que aquela família pôde alcançar. Mas nós podemos olhar para aquilo, olhar para o nosso ambiente, olhar para o nosso contexto atual e perceber: isso é compatível com o que eu desejo vivenciar? Isso é compatível com o meu atual estado de consciência? E o movimento é: eu deixo com você, meu ancestral, minha ancestral, o que é seu, a sua experiência, a sua história, absorva a virtude e você extrai uma lição daquilo ali. Por que aquela pessoa passou o que passou e qual a força que ela teve que ter para superar aquilo. Você olha para aquilo e diz: eu não sou melhor nem pior que você, mas eu vou fazer um pouco diferente. E ainda assim continuar fazendo parte desse sistema, dessa família. Então eu comecei a usar muito isso na minha realidade, porque também foi muito difícil e ainda é em muitos pontos, né? Olhar para um padrão, primeiro, admitir que nós também somos falíveis, que nós somos vulneráveis, temos falhas, e fazer todo esse movimento, olhar para a raiz,
olhar para a base, olhar para o nosso sistema com cuidado, sem julgar, que é o mais complexo, e se permitir seguir. Conta um pouquinho, É Mary, isso mesmo. você essa parte da ressignificação também. Então, assim, ó, todo esse padrão, Cris, ele é inconsciente. Ele não é, não acontece porque a mãe quer, ou não acontece porque o pai quer. Ah, então a culpa é do pai, a culpa é da avó. Não, nós não olhamos com esse foco de julgamento. Quem julga é a justiça. A constelação sistêmica, ela traz luz ao que está oculto, com o objetivo de quê? Que a gente siga adiante entendendo que isso aconteceu porque foi, como tu mesmo colocou anteriormente, foi com o nível de consciência que os nossos pais, que os nossos avós tinham. Hoje eu vejo você, mamãe. Hoje eu vejo você. Eu sei que foi difícil para você, foi difícil para mim também, mas cada uma com o seu destino. Tem Entendeu, algo que Cris? você trouxe, Mary, faz sentido essa tua fala, porque quando nós olhamos para a dor de um ancestral nosso, tem muitas pessoas que têm dentro de si a salvadora, criança ferida que quer Uhum, a pai, a mãe, o avô, uhum. o ente querido. Então, tende a dizer assim: eu me junto a você nessa dor, eu fico sentado ao seu lado, fico abraçado a você, para que você não sofra sozinho, não sofra sozinha. E você passa por tudo aquilo junto. Então, você ter a humildade de olhar para a história da pessoa e dizer: essa história é sua e eu respeito. Eu olho para É essa isso história, eu mesmo. aprendo com ela, respeito a sua posição, mas eu não preciso sofrer o que você sofreu. É entender que o nosso destino, ele pode ser um pouquinho mais leve. Quem veio antes já suportou a carga de uma forma mais intensa, exatamente para que a vida pudesse fluir rio abaixo e chegar em nós. Sente um pouquinho disso, Mary, esse preciso ficar agarrada com você tentando te salvar, sofrendo junto, né? Mas posso viver É essa isso mesmo. minha história. Sim, é isso mesmo, Cris. Primeiramente, oi, obrigada, Iluminar. Que linda a nossa audiência, Cris. Que maravilha. Só vou fazer uma perguntinha. Quem é que se identifica com algum padrão repetitivo? Coloca aqui no chat pra gente. Da onde vocês estão? Para a gente interagir um pouquinho, para a gente conhecer, saber quem está acompanhando a gente, né, Cris? Isso é bem legal. Das Vamos lá. boas-vindas aqui para as meninas também, para a Cília, para a Ângela, que eu vi que conectaram. Então, sintam-se à vontade para perguntar. Vamos lá. Isso mesmo, isso mesmo. Cris, então assim, o que que acontece? Primeiramente, nós temos que olhar com um olhar de muita grandeza para tudo isso, porque quando um padrão é identificado, quando um emaranhado é identificado, quando um problema é identificado, é um presente. É um presente, Cris. Presente para quem? Para todo o sistema. Porque esse emaranhado, né, ele vem com que objetivo? Ele vem com o objetivo de ressignificar e de olhar para todas as dores emocionais desse sistema. Foi o que aconteceu comigo. Eu olhei para todas as dores das mulheres do meu sistema, agradeci a elas pela força que elas me deram, agradeci a elas pela vida, porque só foi possível eu chegar até aqui porque elas me oportunizaram, elas permitiram que eu chegasse até aqui. Então eu tenho muita honra e gratidão pela vida que elas me deram, mas o que é delas, Cris, eu deixo com elas. O que é delas, eu não carrego. Eu não Perfeito. preciso carregar uma escassez. Eu não preciso carregar uma tristeza, uma depressão. Eu não preciso carregar um casamento disfuncional. Faz Eu todo posso sentido. olhar para
Eu posso olhar para essa dor delas e deixar com elas e seguir com o que deu certo, que foi a minha vida, e em honra a elas, fazer diferente, Exatamente, ser faz diferente, todo Cris. sentido, Mary. E quando você trouxe assim a depressão, muitas pessoas também passam por doenças, fazem um padrão repetitivo de doenças. Aí você pensa assim, ah, mas e o diabetes, e problemas do coração, e coisas que são tão genéticas. Não vamos negar a medicina. Obviamente precisamos fazer nosso Isso. check-up, ter atenção médica, mas quantas coisas nós não adquirimos por hábito? Porque o diabetes? Eu falo muito na minha família, dos alemães, muito doce, muita doçura. Então, o diabetes tem o fator genético, mas também tem o fator aqui do ambiente. Então, o que eu aprendi com os meus pais? Muito doce, muita doçura, muita guloseima, muita coisa gostosinha, né? Do paladar. Então, isso pode contribuir para que, se eu não cuidar, a minha genética seja super estimulada e eu também vá desenvolver o diabetes, como foi com o meu pai, com os meus avós. Então, olharmos para aquele padrão também na nossa saúde, no nosso corpo, e o quanto nós hoje podemos, graças àqueles que vieram antes, que já sofreram antes de nós, ter uma consciência diferente. A informação hoje é muito mais acessível do que era para as gerações anteriores. Então, hoje em dia, se sabe muito mais da questão da seleção alimentar, dos próprios pensamentos, o quanto eles influenciam no nosso corpo. Então, olhar com respeito para a história e trajetória de quem passou por uma situação difícil e poder dizer para si e para a sua geração seguinte: eu faço uma escolha um pouco diferente, eu escolho viver de uma maneira mais plena, mais saudável, tendo esse cuidado. Mas por quê? Eu só posso passar por isso porque alguém passou antes de mim, porque alguém despertou essa consciência antes de mim. Uhum. É isso mesmo. Nós somos mais leais, né, do que reais. E é isso mesmo. Como a Tayla colocou aqui, ó, exatamente isso. Deixa eu puxar aqui. As nossas ancestrais já pagaram o preço. Tá pago, gente. Tá pago. Nós não, eu brinco, nós não precisamos pagar no crédito. Nós não precisamos pagar e mais Não, essa vezes. conta já foi quitada. Já foi. Essa conta já foi quitada. Então, assim, tem um exercício que eu gosto de fazer muito, é olhar para o passado, olhar para trás, né, Cris? Eu faço muito isso. Olhar para trás, pegar toda a força do masculino, pegar toda a força do feminino, desse sistema, agradecer esse feminino, agradecer esse masculino, deixar com elas o que é delas, olhar para o futuro e dizer: até aqui era com vocês, agora é comigo. Daqui para frente é comigo. Faz sentido, E eu Mary. não carrego nada do que é seu. Eu carrego a minha vida, o que deu certo. Porque a vida é uma certeza muito grande. Como é que, não é a certeza a palavra, Cris, mas é um milagre, é A um vida é uma dádiva, vencimento, né? É um presente que nós é uma temos. dádiva, exato, é um presente divino, exatamente. E será que nós estamos fazendo um bom uso desse presente, né? Muitas vezes não, né? Muitas vezes por inconsciência, até por conta dessas lealdades, como você mesma trouxe, né? Somos muito mais leais do que reais. Por lealdade, nós ficamos lá. E tem um fator que eu vejo muito nas minhas consultas com as minhas clientes, principalmente, que é a questão da culpa. Quando é relacionado à sua mãe, sua Uhum, avó, mas eu sinto culpa se eu tiver uma vida melhor, se eu tiver uma vida mais uhum, leve, mais agradável, com menos sofrimento. Então, acolher também é culpa. Culpa é um sentimento. Todo sentimento também precisa ter um lugar. Como o próprio Bert Hellinger cita, tudo e todos têm espaço dentro do nosso sistema. Então, por que essa culpa veio? Será que essa culpa realmente é sua? Ou essa culpa também surgiu anteriormente e você continua levando adiante? Vale lembrar, uhum. se nós continuamos olhando sempre para trás, tentando corrigir algo do passado, seja o nosso individual ou do sistema, nós deixamos de dar atenção e energia para o futuro. Então, nossos filhos, nossos sonhos, nossos projetos perdem força.
Então, conseguir Uhum. olhar para trás, acolher o que foi do jeito que foi, extrair lições e olhar para frente. Fazer um presente melhor, um presente mais consciente para a construção de um futuro. Um futuro onde o servir, ou seja, qual é o seu servir? Para que você está aqui? Para que você serve a humanidade, as pessoas, o seu sistema familiar? Você está a serviço aqui. Então, quando nós olhamos para os padrões e identificamos, nós podemos servir de uma forma melhor, né? De uma forma mais agradável, mais leve e talvez até mais eficiente. Uhum. Você falou uma coisa muito interessante, a força, né? O que que aconteceu comigo quando eu percebi que eu estava repetindo um padrão e eu consegui olhar para isso? Eu voltei para o pro meu lugar de força no sistema familiar, Cris. E eu voltando para o meu lugar de força, eu senti que eu consegui dar um equilíbrio para todo o meu sistema. E a constelação, ela faz isso conosco. Ela faz nós observarmos onde estão as dores, onde estão os emaranhados e como que nós podemos ajustar, como que nós podemos ressignificar e olhar para isso de maneira mais leve. E aí, Cris, quando nós nos oportunizamos e quando nós nos permitimos, e eu costumo dizer que a constelação é um presente para a alma, né? É um presente para a alma. Quando a gente se oportuniza isso, a gente consegue avançar, a gente consegue prosperar, a gente consegue voltar para o nosso lugar e aceitar o que a gente não acha que é bacana. A gente consegue aceitar as dores. As dores elas não, elas estão ali, mas a gente consegue dar um outro olhar para elas, né, Cris? Perfeito. E consegue enxergar que tudo que acontece conosco, na verdade, só vem para ensinar. Vem para ensinar algo. Exato. Falando em ensinar, acho que a gente pode aqui, para dar um arremate nessa nossa live, para ela não ficar tão longa, até propor exercícios para quem está nos assistindo ao vivo e para quem vai assistir depois. Então, primeiro anote o que você faz que seja igual ou muito parecido com os seus entes queridos, seus irmãos, seus pais, seus tios, seus avós. Tome nota, coloque numa lista, porque muitas vezes você faz coisas inconscientemente. Então, liste um pouco da sua rotina, dos seus hábitos em todas as áreas da vida, afetiva, familiar, profissional, área de estudos, o quanto você procrastina, um padrão de procrastinação, de empurrar com a barriga. Para quem você olha quando você empurra as coisas com a barriga e procrastina, ou o padrão do workaholic, como você mesma trouxe, né, Mary, lá no início. Poxa, eu sou viciada em trabalho, mas quem também se entregou excessivamente ao trabalho a ponto de tirar o foco da construção da sua própria vida, da harmonia A da sua minha própria mãe, família? Então, a tenha uma minha lista, mãe, coloquem numa lista, né? Porque isso é importante, primeiro, para você saber isso me leva para frente, isso é construtivo, porque nem todo padrão é ruim, tá? Às vezes você mantém também padrões muito bons que você absorveu no seu sistema e esses você, por favor, mantenha. Mantenha ou dá aquela lapidada, aquela polida para dar continuidade, tá? Questione a si mesmo se faz sentido. Isso faz sentido? Eu preciso continuar fazendo isso desse jeito, eu posso fazer diferente. E reedite padrões que é escolher, tá, mas os meus familiares, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó faziam isso e isso, bom, 20% disso é aproveitável, então use esses 20%, tome o que é bom, o que não for, deixe lá com eles, porque é deles, e siga do seu jeito. Acolha a culpa, caso ela venha, acolha o medo, caso ele também venha, porque são sentimentos que ajudam você a se proteger, apenas isso. Não devem servir para frear você, mas sim para que você tenha precaução, que você tenha cautela. E Mary, você daria mais alguma dica para quem está nos assistindo para ajudar nesse processo? é isso mesmo, Cris, é se observar e ativar essa percepção, né? Porque muitas vezes acontece
tá ali e eu tô com uma máscara, eu não me permito esse olhar. Então, ativa a percepção. Olha o que está de muito parecido com as pessoas que fazem parte do teu sistema. As doenças, os vícios, a escassez, as profissões. Dá uma olhada nisso e vê o que que você pode mudar. De que maneira você consegue mudar? Isso tá como você mesmo colocou, né? Isso vai me levar para onde? Onde eu vou chegar com isso? E o que que eu consigo fazer, né? Então, a minha dica é percepção. Ative a tua percepção do que se tá acontecendo muito com as pessoas que você gosta, com as pessoas do teu sistema familiar, para conseguir ajustar. Perfeito, Mary, perfeito. Mary, te agradeço de coração pela contribuição, por abrir teu coração aqui também. E quando nós nos reunimos é isso, é um compartilhar de experiências, porque nós também somos seres humanos, né? Antes de sermos terapeutas, somos filhas, somos mulheres, somos mães, somos profissionais, também temos a nossa história de vida e é uma alegria poder compartilhar. Agradeço muito a todas que estiveram aqui, a todas e todos que vieram nos assistir e fiquem à vontade para mandar suas dúvidas em box, seja para mim, seja para Mary. Mary, deixo aberto também para você ocupar o espaço aqui, se quiser, fica à vontade. Diz eu que agradeço a interação, eu agradeço a participação, o convite, é muito bacana. Sempre aprendo muito contigo, tá? Agradeço a nossa audiência também, que ficou conosco, as que virão assistir mais tarde. E assim, né? Permitam-se olhar para vocês, permitam olhar para as dores de vocês, permitam olhar para as feridas emocionais. Agende uma constelação. Eu faço constelação online, a Cris faz constelação online, né? E é um momento que a gente consegue olhar para essas dores ocultas e lapidar um pouco e avançar, né, Cris? Exatamente. Evoluir sempre, esse é o caminho, né? Nós estamos aqui nessa grande escola que se chama vida. Então, nada melhor do que a cada dia aprendermos um pouquinho mais sobre nós, sobre o nosso sistema, sobre o que é ser humano. Mary, te agradeço Isso de mesmo. todo o coração. Em breve, nova parceria aqui também. Vamos continuar conversando e trazendo temas sempre abrangentes e úteis para quem nos assiste. Muito obrigada a todos vocês. Valeu. Beijo, Mary. Beijo a todos que nos assistiram. Beijo. Bom final de semana. Para você também. Até. Até.